Bom, boa noite. Estamos começando uma atividade das sessões locais AGB Rio e AGB Niterói. É o lançamento, a apresentação de um livro que registra os trabalhos do GT de Agrária, mas também um pouco fazendo um balanço do próprio GT nos seus 19 anos de existência, né? Bom, inicialmente queremos registrar mais uma vez, em mais uma live, né, lamentar pela morte dos quase 600 mil pessoas, né, nessa política de morte que vem sendo implementada desde o início, né, do contágio de rebanho como instrumento de superação da pandemia, né, isso é uma política de morte, né, lamentamos então pela morte dos familiares e desejamos que todos se cuidem desse contexto, dessa política de morte do governo atual, do governo Bolsonaro. Bom, então, essa atividade que envolve os dois GTs, que envolve as duas sessões e que registra o trabalho, um pouco do trabalho do GT Agrária, né, do ponto de vista da AGB Niterói, também marca, digamos assim, o momento dos 40 anos da existência da sessão que nós comemoramos e marcamos agora no ano de 2021, né? Então, a AGB Niterói, que nasceu em 81, né? E agora completa 40 anos, estamos verificando agora que o GT de Agrária, nesses 40 anos, está fazendo 19 anos, né? No entanto, se a AGB Niterói faz 40 anos, na verdade, para aqueles que estão assistindo e que não conhecem a AGB, a história da AGB, a AGB acaba de completar agora, em 17 de setembro, 87 anos de existência, né? A Associação dos Geógrafos Brasileiros. Nasceu em 17 de setembro de 34, né? E já em 36 havia um núcleo no Rio de Janeiro. Em Curitiba, o núcleo surgiu em 38, né? E a AGB nasce com um estatuto bem simples, e que vai passando por reformas. A primeira pequena reforma é em 1936, né? É importante registrar que a década de 30, né, é uma década importante das mudanças de projeto de Brasil. Está nascendo os cursos universitários de geografia, e a AGB está nascendo também o IBGE, os cursos universitários, e a AGB faz parte de todo esse movimento, digamos assim, de desenvolvimento da geografia do Brasil no século XX, né? A primeira grande reforma do Estatuto acontece em 45, quando são criadas seções regionais e os núcleos locais. Foram criadas ao longo das décadas seguintes as seções regionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Bahia. No período de 45 a 70, a AGB reunia-se anualmente em suas Assembleias Gerais Ordinárias, em vários lugares do Brasil. A partir dos anos 70, com a reforma realizada em 70, que foi criado o ENG, o Encontro Nacional dos Geógrafos, que teve sua primeira edição em 1972, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, né? Contudo, a grande transformação, e para nós a principal transformação que a AGB sofreu, foi justamente no final dos anos 70, né? Em 79, onde houve uma grande transformação dos estatutos, né? Em 79, quando a reforma estatutária criou a AGB que conhecemos hoje, com as seções locais, de base municipal, e que, de certa forma, também foram incorporados nos seus quadros, não apenas professores universitários, mas também professores da educação básica, estudantes, né? Fazendo com que essa associação se tornasse bastante democrática em termos de participação, inclusive de gestão da própria entidade, né? Então, ao longo dos seus anos de existência, foi responsável pela publicação da revista Geografia, da década de 30 para cá, pelos anais da AGB, da década de 40 a 60, mais recentemente, a partir de 86, da revista Terra Livre, né? E como eu comentei no início, a AGB Niterói nasce nesse contexto de democratização da entidade, com a participação desses outros segmentos, né?
ela foi inicialmente criada como Comissão Pró-GB em 79, né? E depois oficialmente como seção local em junho de 81. E desde 81, a seção local tem atuado fortemente no contexto da GB Nacional, acompanhando os rumos da GB Nacional, e é com muito orgulho que a gente marca os 40 anos da seção local Niterói, e agora nessa parceria com o GT Agrário e com a GB Rio, né? Então, essa atividade marcando também um momento importante dessa história da seção local. Bom, nós estamos aqui presentes com a Carla Ritt, que é diretora da GB Rio, com a Ana Costa, com o Vinícius e com o Paulinho, que são do GT Agrário. Daqui a pouco eles vão apresentar o livro, e eu passo agora a palavra para a Carla Ritt para dar continuidade. Boa noite a todas, a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, e saudar, né, a todos por esse momento, que além de ser o lançamento, né, do livro que reúne os trabalhos dos últimos 10 anos, apesar do GT existir há 19 anos, né, o livro, pelo que eu já pude ler aqui, né, ele reúne os trabalhos dos últimos 10 anos do GT Agrária, né, e o livro que está aqui se intitula Geografia dos Grandes Projetos de Desenvolvimento, Reflexões a partir dos conflitos no estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro saudar, né, os membros do GT por manterem, né, o GT Agrária ativo, funcionando e na luta, né, ao longo de todos esses anos, e agora por organizar essa coletânea de artigos. São 7 capítulos, né? Vocês reúnem 10 autores, dos quais 3 estão aqui, né? E, enfim, quero agradecer e saudar, né, o GT por manter esses laços, né? E por estreitar esses laços também entre essas duas seções locais, Rio e Niterói. Só para dialogar um pouquinho com essa contextualização, né, com esse histórico da GB que o Marco nos apresenta, né, eu ingresso... a GB Rio existe, né, desde 1936, completa 85 anos, mas, enfim, a GB, desde a sua fundação, ela se reorientou e se redimensionou, né, muitas vezes, né, com abertura, com fechamento, né, com a manutenção de sessões locais. E eu queria só fazer um relato da importância da AGB para mim, né, no meu processo de formação. Eu ingresso na geografia no ano de 2003, né, no Rio Grande do Sul. Eu ingresso a partir de 2005, 2006, eu começo a me aproximar da AGB, da seção Porto Alegre, e para mim continua sendo um espaço muito importante de formação, para além, né, do espaço acadêmico, institucional, da universidade e tudo mais. É um espaço, para mim, de formação, e sempre foi muito importante, inclusive para encontrar questões que muitas vezes eu não... e debates que muitas vezes eu não via sendo contemplados no âmbito dos próprios currículos universitários, né, por onde eu andei. E a AGB sempre com essa ação importante, né, de pautar debates dentro da construção do conhecimento geográfico brasileiro, né? Então, saudar, né, que bom, é sempre bom fazer esse resgate dessa memória, né, e ressaltar a importância da AGB, né, no nosso processo de formação. E agora eu passo a palavra primeiro para o Paulinho, né, depois, pela ordem que eu tenho aqui, é a Ana, e depois o Vinícius, né, para falarem um pouco da construção do livro, né, dos artigos, das questões que são debatidas, e também, né, da importância do GT Agrária, né, na construção do conhecimento geográfico aqui para o nosso estado e para as temáticas em pauta. Tá bom? Paulinho, passo a palavra para você. Boa noite a todos e todas. Agradecer aí o Marcos Couto, a Carla, né, por essa introdução, né. Nós, como disse a Carla, o livro é o resultado de 10 anos de pesquisa militante do GT junto aos movimentos sociais do campo no Rio de Janeiro, contribuindo, né, para a resistência aos grandes projetos de desenvolvimento, né, os impactos gerados por esses grandes projetos de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. E a partir dos conflitos, né, com GPDs, a gente faz, então, uma reflexão mais ampla dentro desse contexto, né.
O livro tem basicamente 3 partes, né? Uma primeira parte, que é a unidade 1, né? A gente faz um debate teórico conceitual sobre grandes projetos de desenvolvimento, sobre conflitos, né, produzidos a partir dos grandes projetos de desenvolvimento. A unidade 2 apresenta os casos, né, que foram objeto de trabalho do GT ao longo desse período, né? Depois, na apresentação dos capítulos, né, isso vai ficar evidente para todo mundo, né? E a gente tem ainda uma terceira parte, que são as memórias cartográfica e fotográfica, isto é, um conjunto de mapas, né, que foram elaborados com o GT ao longo desse processo, e um conjunto também de fotografias que foram tiradas, a maior parte delas por nós, algumas pelos próprios integrantes dos movimentos que foram parceiros dessa luta conosco, né? O livro ele é dedicado, né, a algumas pessoas que foram vítimas, né, desses grandes projetos de desenvolvimento, seja direta, seja indiretamente, e que, ao longo desses 10 anos, né, que a gente conviveu com esses movimentos, com essas lutas e com essas pessoas, infelizmente, faleceram nesse processo, né? Então, Cícero Guedes, Dona Maura, Denilson, Gabriel, Juarez, Regina Pinho, seu Ailton, seu Aloysio, seu Irineu Toledo, seu Reinaldo, né? Foram figuras marcantes de toda essa trajetória de luta, né, contra os grandes projetos de desenvolvimento e que faleceram nesse processo da resistência, direta e indiretamente, em função dos conflitos gerados nesse processo, né? A gente também não poderia deixar de agradecer, né, aos movimentos que foram parceiros dessas lutas, né? O MST, o MPA, o MAB, a CPT, a SPRIM, a Associação dos Quilombolas da Bahia Formosa, a Rede Alerta contra o Deserto Verde, né? Foram parceiros fundamentais nessa construção, né? Agradecemos, evidentemente, também a alguns autores que na geografia ou, né, na análise dos conflitos no Rio de Janeiro foram fundamentais para toda a nossa construção, né? E a integrante do GT que, por uma razão ou outra, não são autores também, ou autoras, né, do livro, mas que foram fundamentais nessa trajetória. Em especial, né, Luísa Chuva e Luiz Marola, né, merecem, né, esse nosso agradecimento profundo, né? O livro contém também uma apresentação feita pela Diretoria Executiva Nacional da AGB, né, e um belo prefácio escrito pelos companheiros Bira e Mônica, que fundaram o GT lá atrás, mas que hoje estão em outro estado do país, portanto não estão mais participando do GT, mas nos brindaram com um belo prefácio, né? E tem também depoimentos desses movimentos parceiros, né, do MST, do MAB, da SPRIM e do Quilombo da Bahia Formosa. Na introdução ao livro, a gente aponta algumas chaves analíticas e procedimentos metodológicos fundamentais para o tratamento dos GPDs, né, e dos conflitos derivados deles, né? Aponta também o desafio de fazer essa pesquisa na medida em que é uma pesquisa feita no calor dos acontecimentos. Não é algo que a gente planeje previamente, que você conceba previamente. A gente vai fazendo a pesquisa na medida em que as demandas vão sendo colocadas, as necessidades da luta, né, vão colocando, né, desafios, e a gente vai, então, construindo, né, esse processo, seja através de análise de documentos, de IARIMAS, de trabalhos de campo, muitos trabalhos de campo, realizados ao longo desses anos, lançando mão da cartografia social e de vários outros instrumentos para dialogar com esses movimentos e com essas resistências, né? Desse processo saíram muitos mapas, muitos vídeos, inclusive, o que a gente chama de contra-IARIMAS, né? Peças para ajudar os movimentos na disputa judicial, inclusive, né, contra esses projetos, né? Mas também para entender os seus impactos, né? Textos que a gente chama de texto de combate para denunciar essas violências que estavam se abatendo sobre essas comunidades, né? E também textos acadêmicos publicados na revista Terra Livre, por exemplo, na seção de GTs da revista Terra Livre, né? E também em outros lugares. E aí o resultado, o acúmulo disso tudo é o que permitiu que a gente, então, elaborasse esse livro, né? Que tem, então, né, como disse a Carla já, 7 capítulos, né,
além, então, dessa introdução, e também de uma pequena introdução da unidade 1, basicamente apontando alguns conceitos que vão ser analisados e utilizados dentro desse nosso debate, e uma introdução um pouco mais extensa da unidade 2, na qual a gente analisa as transformações na agricultura e no campo fluminense nos últimos anos, né? A partir de dados do Censo Agropecuário de 70 até 2017, a gente busca trabalhar um pouco a dimensão da concentração fundiária, da crise da agricultura e, né, como é que esse processo de expansão do latifúndio do campo fluminense nas últimas décadas e a crise generalizada da agricultura é um pano de fundo de uma realidade que os GPDs vão impactar ainda mais, né? Então, isso é uma apresentação geral das características do livro, né? Eu vou brevemente, então, também, por último, falar um pouco do capítulo 1, e depois eu passo para a Ana Costa e para o Vinícius, que vão desdobrar um pouco, uma breve explicação de cada um dos outros capítulos, né? O capítulo 1 chama-se Os Grandes Projetos de Desenvolvimento, uma análise crítica a partir da geografia, né? Foi elaborado por mim e pelo Eduardo Tavares, né? E nesse capítulo a gente recupera debates sobre desenvolvimento regional, né, com as noções de polo de crescimento e a crítica que foi feita a essa noção, mas também outros debates mais recentes sobre desenvolvimento local, regional, né? E tudo isso a gente articula, né, ao debate crítico sobre, então, os grandes projetos de desenvolvimento no seu período mais recente, né, associado aí à lógica neodesenvolvimentista. E a gente, então, faz essa crítica a partir de conceitos como acumulação por espoliação, consenso das commodities, né? Lançando mão, então, de um aparato conceitual de base fundamentalmente marxista para pensar, né, criticamente os grandes projetos de desenvolvimento no Rio de Janeiro e, né, no Brasil como um todo, né? Passo, então, a palavra para a Ana Costa, que vai apresentar os 3 capítulos subsequentes aí que compõem, então, o nosso livro. Aninha, contigo. Obrigada, Paulinho. Então, agradecer aí à AGB por estar nos recebendo. E estamos apresentando aqui esse primeiro, capítulo 2, né, da primeira parte. É um capítulo escrito por mim, Ana Costa, pelo Eduardo Barcelos e pelo Luiz Jardim Vanderlei. Esse texto, né, a Corrida por Terra do Estado do Rio de Janeiro, grandes projetos, expropriação e território, ele vai exatamente analisar como que os grandes projetos de desenvolvimento se associam a processos expropriatórios, e aí, para isso, a gente vai estar dialogando sobre os processos de acumulação primitiva, tendo aí no Marx uma interlocução primordial, e a questão da acumulação por espoliação do Harvey. Na verdade, a gente vai trabalhar nesse capítulo exatamente esse processo vivenciado hoje, né, nessa fase, né, da grande corrida, digamos assim, não só por terra, mas pelos recursos naturais, né? Então, esse capítulo a gente vai estar trazendo, nesse contexto das GPTs, aqui no estado do Rio de Janeiro, e revelando exatamente essas contradições, né? No processo de apropriação das terras pelas corporações, as parcerias públicos-privadas, nas quais as empresas são favorecidas pelo Estado, por meio do processo de expropriação das terras para a instalação desses grandes empreendimentos. E, nesse sentido, a garantia do crédito para a execução do projeto ela tem se dado via fundo público. Assim, o Estado acaba viabilizando a terra, né, e capital nas condições básicas, né, de produção para esse processo de superacumulação. Então, as aquisições de terras recentes, né, corridas pela expansão do mercado de commodities e a criação de áreas de preservação, tanto público quanto privado, ao redor do mundo, elas têm servido para mostrar a centralidade do espaço agrário. E aí, nesse sentido, isso passa a ser, né, um atributo espacial que vem tendo na economia política e no capitalismo contemporâneo suas marcas fundamentais. Então, essa questão
ela vai influenciar diretamente na questão da organização do espaço e a desordem territorial vivida por inúmeras populações, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo. E no estado do Rio de Janeiro, a partir de 2007, principalmente, é que essa tendência expansionista da economia extrativista ela ganha uma nova tônica diante das transformações ocorridas no cenário internacional e nacional. Então, é dentro desse quadro de alta, né, nos preços das commodities, o estado do Rio ele passa a induzir o crescimento de segmentos como a indústria do petróleo e gás, do setor naval e portuário, do petroquímico, além de obras de logística e construção civil, como a gente vai falar no capítulo 4 da questão, basicamente aqui da questão do Porto do Açu. Então, é nesse contexto que vai surgir essa agenda dos grandes projetos. E aí, no caso do estado do Rio de Janeiro, a implantação dos megaprojetos que a gente tem como objeto de estudo nessa pesquisa é o Complexo Industrial Portuário do Açu, em São João da Barra, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, em Itaboraí, a Siderúrgica TK CSA em Santa Cruz, Rio de Janeiro, hoje término, a expansão do Porto de Itaguaí e a implantação do Porto Sudeste na Baía de Sepetiba. O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, ligando aí a Baía de Guanabara, no caso, Polo Petroquímico, a Baía de Sepetiba, Polo Siderúrgico Portuário, as hidrelétricas de Simplício Anta em Sapucaia, no Rio Paraíba do Sul, a construção do maior mineroduto do mundo, no norte e noroeste fluminense, ligando o projeto Minas Rio da Anglo-América, né, que ele se inicia em Conceição de Mato Dentro, chegando aqui ao Açu, né, com 525 quilômetros de percurso, e as expansões da exploração petroleira em águas profundas e do pré-sal. Todos esses foram impondo formas concretas de expansão de novas aquisições fundiárias em todo o estado. Então, nesse sentido, no litoral norte fluminense, como Rio das Ostras, Macaé, Quissamã, São João da Barra, a questão da reformulação do zoneamento distrital e os planos diretores, eles passarão a ser uma moeda de troca, eu diria, né, das prefeituras junto ao governo do Estado, no sentido de atrair os novos investimentos. Então, há não só por parte do Estado a questão do financiamento pelo fundo público, mas a flexibilização das legislações ambientais, portanto, grandes empreendimentos como o Açu, que deveriam ter sido realizados pelo IBAMA, serão feitos todos pelo INEA, além, né, da questão da revisão, da reordenação dos planos diretores e etc. Então, só para se ter uma ideia dessa corrida por terras, hoje, no estado do Rio de Janeiro, sob o controle da CODIM, essas áreas apropriadas e já adquiridas pelos estados, e aí as formas são as mais violentas, já somam quase 9 mil hectares. São 10 distritos industriais com estoque de terras e áreas exclusivas para a implantação de indústrias e serviços de logística, né, distribuídos nas regiões Centro-Sul, Metropolitana e Norte Fluminense. Então, esse capítulo 2 ele tem esse objetivo. No capítulo 3, ainda na primeira parte do livro, no artigo Metabolismo Social, Território e Conflito, uma interpretação socioecológica dos grandes projetos de desenvolvimento, Eduardo Barcelos e Pedro D'Andrea lançam mão do conceito de metabolismo social para analisar os conflitos socioambientais gerados pelos grandes projetos de desenvolvimento. E aí eles partem da noção cunhada por Marx, que associa trabalho a uma relação metabólica entre homem e natureza. E aí, nesse sentido, eles vão estar trabalhando e analisando os impactos socioambientais desencadeados pelos grandes projetos. E, nesse sentido, no caso do Estado do Rio de Janeiro, eles vão analisar também, de maneira aprofundada,
esses projetos de desenvolvimento e como que o metabolismo do capital intensifica a expoliação das condições materiais de reprodução da vida em múltipla escala. As primeiras a enfrentar esse processo são as populações tradicionais e camponesas, que são expropriadas de seus territórios. Quando há uma expropriação desses territórios, são expoliadas condições materiais e energéticas fundamentais para a reprodução da vida. O caso da salinização das terras de São João da Barra, decorrente da instalação do complexo industrial e portuário do Açu, exemplifica este processo de fratura metabólica, já que camponeses e camponesas que permaneceram no quinto distritos foram impedidos de continuar a produzir devido à altíssima concentração de sal presente em suas terras, provocado pelo depósito de material costeiro dragado para a construção da unidade de construção naval no complexo portuário do Açu. Aí a gente poderia te falar dos impactos no arco metropolitano, na TK-CSA, enfim, mas o tempo não nos permite. Então, a gente passaria então para a segunda parte do livro, que é composta por artigos que analisam os casos específicos, como já mencionou o Paulinho. E, nesse caso, esse primeiro, logo no primeiro, eu e o Eduardo Barcelos vamos analisar o caso do Porto do Açu. No texto Rastros, Ruínas e Resistências, Balanços de uma década do conflito do complexo industrial portuário do Açu em São João da Barra, Rio de Janeiro, entre 2008 e 2018. Esse capítulo ele vai, na verdade, sistematizar os percursos, as contradições e os processos envolvidos na implantação do complexo industrial e portuário do Açu em São João da Barra. E aí, nesse sentido, a gente vai buscar descrever as injustiças, os danos e as experiências de lutas de resistência vivida pelas famílias camponesas e de pescadores artesanais. Então, neste capítulo, a gente vai tentar sintetizar com um longo material documental reunido nas teses de doutoramento, no caso minha, e do Eduardo Barcelos, e uma análise temporal dos fatos acumulados envolvendo o empreendimento. Então, nesse sentido, ele vai buscar problematizar o modelo de desenvolvimento a partir das bases teóricas da economia política e da ecologia política, e vai também, de certa forma, descrever a dinâmica de desterritorialização e resistência política frente a esse projeto. Então, desse modo, esse capítulo, por exemplo, ele tem aqui a marca, né, muito peculiar do trabalho do GT de Agrária nesses territórios, que não é só trabalhar na produção da pesquisa, mas no acompanhamento e, na verdade, todo o processo também de construção de documentos, de pesquisas, de contra e arrima, como já falou o Paulo, no sentido de também colocar à disposição das comunidades em luta as possibilidades também da ciência, da pesquisa, para corroborar, para fundamentar os seus processos junto ao judiciário, junto ao executivo, junto ao legislativo. Então, não só os contra e arrimas, mas também essas outras linguagens, como a questão da memória fotográfica, da memória cartográfica, tem sido um instrumento fundamental. Então, nesse capítulo, só para concluir, a gente vai tentar analisar essa década de conflito, né? E aí, assim, rapidamente, já que o tempo também é curto, né? Colocar nesse sentido também todo o processo, né, de expropriação desses 7.036 hectares de terra, como foi feito no Açu, uma desapropriação de forma totalmente autoritária, em que as famílias camponesas não tiveram nenhuma possibilidade sequer de discussão desse processo. Então, as terras são desapropriadas. Na verdade, para ter uma dimensão de quantidade, na verdade, nós estamos falando de um quantitativo de terras maior que todo o município de Búzios e mais de 240 municípios em todo o Brasil.
Nós estamos falando, portanto, de um quantitativo de terras para especulação fundiária, porque, na verdade, hoje, depois de todos esses anos, toda a estrutura portuária, todo o seu entorno com a quantidade enorme de empresas, nós ainda temos 90% dessas terras ainda sem nenhuma função social. Então, o processo de expropriação das terras, das águas, das energias, né, e demais recursos naturais, ele tem servido exatamente para esse processo, né, que tem características muito, muito semelhantes, né? Portanto, quando a gente fala da acumulação primitiva, nós falamos enquanto processo, porque nesse momento, no atual estágio de acumulação capitalista, o modus operandi ele acaba tendo semelhanças gigantescas lá com o seu início, né, no início do capitalismo. Então, nesse sentido, esse capítulo ele vai trazer exatamente isso, todo o processo de expropriação das terras, das águas, da natureza, das histórias, dos modos de vida e também, como também o Paulo já apresentou no início, também de vidas humanas e não humanas. É isso, eu agradeço e passo, então, aí para o Vinícius, né? Obrigada. Obrigado, Ana. Nada. Paulinho. Boa noite a todos, todas e todos que nos assistem. Primeiro, um agradecimento à AGB estar aqui. Uma alegria imensa para mim estar aqui com Ana e Paulinho, que são duas referências para mim. Eu vou apresentar os capítulos 5, 6 e 7, que compõem, junto com o capítulo 4, que a Ana apresentou anteriormente, a segunda unidade do livro, em que a gente analisa alguns casos representativos do atual processo que vive o espaço agrário fluminense, sobretudo no sentido da concentração fundiária, da crise da agricultura e o avanço dos grandes projetos de desenvolvimento no espaço agrário. Bom, primeiro capítulo, capítulo 5, ele se chama A Falácia da Escassez, a Crise Hídrica e a Barragem do Rio Guapiaçu, escrito pelo Pedro D'Andrea, Luiz Jardim, em determinados territórios, mas implica dizer, sim, que o discurso da escassez, articulado pelo Estado, a grande mídia e os agentes hegemônicos, é um discurso ideológico, ao passo que encobre a desigualdade estrutural no consumo e distribuição de água e também os problemas técnicos e operacionais do sistema de captação e distribuição. E o capítulo 5 ele vai articular esse contexto geral do discurso da crise hídrica com a tentativa de implantação da barragem no Rio Guapiaçu, que fica localizado no município de Cachoeiras do Macacu, mais ou menos ali no pé da Serra dos Órgãos e próximo aos limites da região metropolitana. O projeto ele conseguiu ser barrado na região por conta da ação do movimento dos atingidos por barragens, é importante dizer, numa região que historicamente funciona como um polo produtor de alimentos e de abastecimento da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Para se ter uma noção, a implementação da barragem ela atingiria aproximadamente 1.000 famílias da região, seja direta ou indiretamente, que são responsáveis também por cerca de 16 mil toneladas de alimento por ano. Essas famílias, elas são, essas comunidades, na verdade, né, as famílias pertencentes, elas têm uma herança de uma história marcada por lutas, ao passo que já houveram tentativas de implementação dessa barragem desde os anos 80, às quais as comunidades resistiram e seguem resistindo. Inicialmente, essa barragem aparece como uma compensação ambiental ao complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro, porque este causaria um aumento do déficit hídrico da região, e isso seria uma forma de compensar os municípios vizinhos que são abastecidos pelo sistema Imunana-Laranjal e já estariam sob risco de déficit. Mas, na verdade, o que o artigo expõe é que essa implantação ela já é dependente da barragem do Rio Guapiaçu, ela abasteceria o próprio empreendimento do Comperj. Então,
Sendo assim, precisaria estar contemplada no EIA-RIMA do empreendimento, o que, evidentemente, implica uma série de custos e ônus a esses empresários. Ou seja, mais um caso emblemático de fragmentação e instrumentalização do licenciamento ambiental no Brasil para implementar projetos de inserção normativa, ao qual a Ana se refere também no capítulo 4. Enfim, é um artigo que articula escalas, seja a escala global, no sentido do aumento da demanda da acumulação capitalista para apropriação e controle de bens naturais, mas notadamente terra e água, sobretudo após a crise de 2008, articulando a escala regional e nacional com uma extensa análise sobre o volume de água consumido por setor no estado do Rio de Janeiro, entre os quais se destacam os setores da mineração, indústria e termoelétrica, os quais consomem o equivalente ali a 30% do consumo total de água no estado, e abordando também, nessa escala regional e nacional, o gravíssimo problema de perda física de água nas redes de distribuição do Brasil. Ou seja, a água que chega às nossas casas, ela passa por um processo de perda de aproximadamente, em média, 38%, seja em função de desvios ou vazamentos na rede de distribuição. Todas essas escalas, de certa forma, estão presentes no caso do Guapiaçu, e é isso que o artigo vai tratar. Na sequência, o capítulo 6, intitulado Entre o latifúndio e os grandes projetos de desenvolvimento nas baixadas litorâneas do Rio de Janeiro, escalas da violência e da resistência na luta por território do Quilombo de Baía Formosa, eu, Pedro Leão e Gabriel Siqueira abordamos o conflito envolvendo o grande empreendimento imobiliário Aretê e a comunidade quilombola de Baía Formosa, ambos localizados na praia de Baía Formosa, no município de Búzios, na Armação dos Búzios, né? Esse conflito, a primeira coisa que eu acho importante esclarecer é que o conflito está inscrito numa região, que é a região das Baixadas Litorâneas, também conhecida como região dos Lagos, que é marcada pela forte presença de comunidades quilombolas. Hoje, existem 10 comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares na região. Essa forte presença está relacionada, sobretudo, à Fazenda Campos Novos, que é uma antiga sesmaria, um antigo latifúndio, na verdade, do período colonial, que funcionava como um porto do tráfico negreiro internacional e que ganha relevância, sobretudo, após a promulgação da Lei Feijó, que proíbe o tráfico internacional de escravizados, mas que ele continuava operando e continuou operando ao longo do século XIX, e assim funcionou como polo de chegada desses africanos escravizados na região. Isso tem uma relação direta, evidentemente, com alto número de comunidades quilombolas na região, que se constituíram, seja por fugas e revoltas da escravização, seja também pelo arrendamento de terras de fazendeiros brancos após as leis abolicionistas, né, durante as leis abolicionistas. Assim, essa fazenda, a Fazenda Campos Novos, ao longo do século XIX e século XX, foi sofrendo sucessivas fragmentações, dando origem a outras fazendas, propriedades de arrendatários e poceiros, que não contavam com o título da terra. Muitos desses poceiros, evidentemente, eram descendentes desses africanos escravizados. E outro momento importante, que é para delimitar essa relação, especialmente, que a gente tenta estabelecer no título do capítulo, que é entre o latifúndio e os grandes projetos de desenvolvimento, ou seja, essa relação que se encontra de diferentes tempos no espaço da região, é, na verdade, um processo que se inicia na década de 60, no contexto de ditadura militar, quando grileiros expulsam descendentes dos escravizados que viviam na região e se apropriam de grandes partes da antiga Fazenda Campos Novos. Decorrente desses conflitos, também foi assassinado, dentre outras lideranças, Sebastião Lan, em 1986, que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabo Frio e hoje nomeia assentamentos de ocupação do MST. Bom, nos anos 90, na verdade, esse processo ele se consolida dos anos 60 até os anos 80, uma série de expulsões. Já nos anos 90, após a Constituição, parte dessas comunidades negras rurais da região se organizam
a partir da identidade quilombola, a uma reconfiguração identitária na região, e passam a pleitear seus territórios a partir dessa nova legislação. E é nesse contexto que se insere a comunidade quilombola de Baía Formosa. Tanto é que a configuração territorial do quilombo ela é uma configuração fragmentada, fruto dos diferentes conflitos que se desenvolveram ao longo do tempo. Ele é dividido em 4 núcleos diferentes. 3 desses núcleos no município de Búzios, que conseguiram permanecer e resistir, e um desses núcleos, que é o chamado Núcleo dos Expulsos, que na década de 70, em meio a esse processo de apropriação e grilagem de terras, passou a morar em Cabo Frio, numa periferia urbana. E esse núcleo está no centro do conflito que o GT Agrária se debruça e colabora junto à comunidade, porque esse núcleo ele passa a pleitear, frente ao INCRA e ao Ministério Público Federal, o seu território originário, do qual eles foram expulsos na década de 1970. Porém, hoje, esse território está dentro do limite da fazenda Porto Velho, de propriedade dos herdeiros do fazendeiro Henrique Cunha Bueno, que expulsou os quilombolas à época. Também, nesse imbróglio, está o Aretê. O Aretê, então, ao passo, o empreendimento imobiliário, quer adquirir as terras da fazenda Porto Velho. Os Cunha Bueno querem vender as suas terras e os quilombolas querem reaver o seu território originário e de direito. Outra denúncia importante dos quilombolas, e é a partir dessa denúncia que eles se inserem nesse conflito, é a denúncia do impacto socioambiental do empreendimento que causaria sobre o modo de vida da comunidade, sobretudo através da expansão do canal da Marina e salinização do Brejo da Malhada, que, diga-se de passagem, é área de proteção permanente, segundo o Código Florestal. Nada disso foi mencionado no EIA-RIMA, sequer a comunidade foi mencionada, e isso teve desdobramento num processo junto ao Ministério Público Federal que embargou as obras do empreendimento. É nesse cenário que o GT se insere na assessoria da comunidade no conflito, seja por meio da produção de mapas e para a produção de materiais que viessem a corroborar com a defesa jurídica da causa quilombola. Enfim, atualmente o conflito segue em curso, mas aponta para um acordo, e eu digo acordo entre aspas, pois é um acordo marcado por manipulação, ameaças e violência, que, na verdade, derrubam o embargo às obras do Aretê, que, inclusive, estão em curso, em processo de encerramento e divulgação na grande mídia, mas, por outro lado, tem a conquista da comunidade quilombola, que conquista parte do seu território originário no atual acordo, que, diga-se de passagem, é bem menor inicialmente pleiteada, mas é, sim, uma conquista da comunidade que nós tivemos a alegria de participar. Por fim, o capítulo 7, o desenvolvimento do cultivo de eucalipto no estado do Rio de Janeiro, escrito pelo companheiro Tiago Lucas Alves da Silva. Nesse capítulo, o Tiago vai analisar o processo de expansão da monocultura de eucalipto no Rio de Janeiro, chamado deserto verde pelos movimentos sociais, em função do efeito do monocultivo do eucalipto, que impede o crescimento de outras espécies vegetais e até mesmo a vida de espécies animais, sobretudo pelo alto consumo de água e por uma toxina liberada no solo, além de tudo aquilo que é da natureza dos monocultivos, né? Nesse artigo, o Tiago procura responder algumas perguntas principais, sobretudo no sentido do atual estágio de desenvolvimento da silvicultura industrial no Estado, tratando de impactos da atividade na dinâmica do espaço agrário fluminense e tentando desvendar os agentes envolvidos nessa trama e os conflitos dela consequentes. Assim, é uma análise entre a associação entre grande capital e o Estado no Rio de Janeiro e como que essa associação buscou facilitar a expansão do cultivo do eucalipto por meio de uma sistemática mudança de legislação, que é uma característica comum a todos os casos que a gente trata aqui no livro. A análise está calcada principalmente no sentido dos seus aportes histórico-metodológicos,
na noção de Harvey, do David Harvey, sobre a produção capitalista do espaço, sobretudo no conceito de ajuste espaço-temporal. Nesse sentido, tem centralidade uma reconfiguração legislativa e normativa na ordenação do espaço agrário, sobre o qual o Tiago vai se debruçar extensivamente ao longo do capítulo. É um processo por meio de leis, decretos, zoneamentos e outras mudanças institucionais, através da qual o Estado viabiliza a implementação dos grandes projetos de desenvolvimento. Também é desenhada, na verdade, uma geografia da silvicultura industrial, que se destaca de forma mais tímida, é verdade, no noroeste fluminense, que aparece como região prioritária nos estudos técnicos da então Aracruz celulose, que depois tornou-se fibra celulose, mas o noroeste fluminense não chegou a consolidar-se como polo industrial, principalmente pelos efeitos da crise de 2008 e a retração dos investimentos. Tem destaque a região sul-fluminense também nesse estudo, particularmente a microrregião do Médio Paraíba e, sobretudo, o município de Resende, onde há um volume mais expressivo de fazendas destinadas ao monocultivo do eucalipto, que vem desde o Vale do Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Eu acho que é isso por hora, e obrigado aos companheiros aí. Vamos seguir no debate. Bom, a gente não combinou muito aqui a ordem de fala, mas eu já me adianto, quero agradecer, né? E eu não sei se vocês conseguiram acompanhar o chat, mas, enfim, aparecem muitas parabenizações pelo lançamento, pela atuação, né, ao longo dos anos do GT Agrária, né? O Leonardo Maggi, ele comenta, né, que o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, se orgulha de dividir as trincheiras com a AGB, Vida Longa AGB, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, destacar essas... como que é recebido esse trabalho, né, fruto desses anos de dedicação do GT Agrária, né, e dessas articulações que são fundamentais, né, junto com os movimentos e tudo mais, que nos ajudam a pautar, inclusive, para onde se orienta o conhecimento que a gente ajuda a construir, que a gente constrói, né, no cotidiano, profissional, cidadão, acadêmico, seja lá o que for, né? Mas qual é a orientação, né, desse conhecimento que a gente produz? Não apareceu pergunta no chat, mas eu vou me dar, já que eu estou com o poder aqui da palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para vocês, que para mim tem sido uma questão bastante... tem me chamado muito, né, para reflexão, né? Eu queria... Bom, vocês têm uma palavra que para mim é chave no título do livro, né, que é conflitos, né? Vocês analisam, fazem reflexões a partir dos conflitos. Então, eu queria que se vocês pudessem falar um pouquinho mais, né, da importância de discutir os projetos de desenvolvimento tendo conflito, diria quase que como que uma categoria central das análises, né? Teria como discutir e compreender qualquer coisa no Rio de Janeiro ou extrapolando o Brasil, né? Fazendo vista grossa, ou, enfim, não colocando os conflitos, né, quase como uma categoria central, né, buscando entender, sei lá, os consensos, né, que é muito comum, né, tipo a busca pelos consensos, nos processos de negociação e tudo mais, mas, enfim, queria entender a importância, né, dessa discussão a respeito dos conflitos na construção dos conhecimentos aí do GT Agrário. Vou começar, depois a Aninha e Vinícius me complementam, né? Eu diria, Carla, que, de fato, você tem uma percepção muito, muito concreta disso. Assim, na realidade, o GT Agrária vai agir a partir dos conflitos, né? São os conflitos que nos movem, né? São os conflitos que nos acionam, né? A gente vai começar a estudar o Porto do Açu, né, quando os conflitos que se colocam lá, né, para aquelas comunidades, né, requerem, né, uma intervenção nesse sentido, né? A gente vai começar a estudar, né, o Guapiaçu quando o conflito em torno da barragem se estabelece. A gente vai começar a estudar o Aretê e o Quilombo da Baía Formosa quando o conflito se materialize, né?
e vai, idem, né, perseguir essa história aí do desenvolvimento do eucalipto no estado do Rio de Janeiro a partir dos conflitos, né, produzidos, né, por essa movimentação no estado do capital para implementar a monocultura de eucalipto em larga escala no Rio de Janeiro. Então, os conflitos são o mote da ação do GT e são um conceito absolutamente fundamental, né, para estruturar toda a interpretação que a gente vai fazer. E aí a gente vai dialogar com uma série de outros conceitos para tentar analisar e entender essa dinâmica. Mas absolutamente fundamental é essa perspectiva de que os grandes projetos de desenvolvimento produzem inúmeros conflitos socioambientais. Produzem conflitos ao expulsar comunidades, ao expropriar terras, ao salinizar, ao produzir impactos, né, ambientais os mais drásticos, como no caso do Porto-Açu, ao ameaçar, né, expulsar 1000 famílias, como no caso do Guapiaçu, ao produzir, então, uma série de violências contra essas comunidades, ao produzir um processo de expropriação das terras, das águas, né, dos bens naturais de uma forma geral, né? Então, isso é, sem dúvida alguma, uma chave interpretativa fundamental, né? E além disso, né, o mote da ação do GT. O GT atua a partir dos conflitos, né, produzidos dentro do estado do Rio de Janeiro, né, por esses grandes projetos de desenvolvimento, né? E assim a gente entende, né, a nossa atuação. A gente está balizado, né, por essa perspectiva. Então, passo aí para, não sei se Aninha, Vinícius, na sequência. Não, acho que você trouxe a questão central, Paulinho. É interessante, né? Porque as nossas pesquisas, elas são, na verdade, elas estão sempre demandadas, né? Então, a nossa inserção, por exemplo, na questão do conflito do Açu, ele foi nós somos procurados, né, pelos movimentos sociais, pelo MST, naquele momento pelo Comitê Popular de Erradicação do Trabalho Escravo, que tinha uma atuação muito grande aqui na região. Então, a gente é demandado exatamente para atuar no sentido de compreender que o GT não só ele vai criar as condições para a produção, né, de formações, né, de pesquisas, de documentos e etc., no sentido de fortalecimento da luta, né? Mas, principalmente, ele vai, na verdade, trabalhar, primeiro, compreendendo que o conflito ele é constituinte dessas relações numa sociedade de classe, numa sociedade em que a desigualdade, né, ela tem toda essa relevância, então ele é constituinte, mas na medida em que o GT ele atua e que nós, enquanto pesquisadores, colocamos, né, eu, por exemplo, estava no Açu em função de ser professora da UF e depois me envolvo profundamente com o GT e tudo mais, exatamente com essa perspectiva, é que o conflito, sendo constituinte de uma sociedade desigual, portanto, da luta de classes e etc., ele também ele é preciso que ele seja compreendido que não existe neutralidade nesse processo, né? E o GT sempre tem uma postura, tem uma posição que é de desvelar os fenômenos que são colocados ali e que, na maioria das vezes, a tentativa é de levar as populações, no caso, atingidas, a ter uma visão, primeiro, uma visão que desconhece, né, de tentativa de fazer com que essa população faça uma adesão pelo aquele projeto de desenvolvimento. Portanto, quando o projeto chega, ele chega com todas as promessas, né, de desenvolvimento. E a grande questão é desenvolvimento para quem? Na medida que a gente começa
a discutir isso com a população, e a gente começa, portanto, a buscar compreender toda aquela dinâmica em que aquele conflito está situado, e em alguns momentos, né, contrários à própria mídia comercial, contrários até alguns segmentos da própria comunidade. Então, é um momento difícil esse momento quando a gente se coloca nesse conflito. Mas é o conflito que nos move, eu concordo plenamente com o Paulo. É o conflito que nos move e é o conflito, na verdade, que vai fazer com que a gente busque construir um conhecimento capaz não só de desvelar esses processos em que o capital ele tenta, na verdade, encobrir, mas, principalmente, de desvelar esses fenômenos para as populações atingidas, no sentido de que ela se instrumentalize e que ela possa se apropriar desse saber, como é o caso, por exemplo, das cartografias nas comunidades, né? Quando a população começa a se apropriar dessa linguagem e começa, portanto, a contribuir no aperfeiçoamento dela, né? Então, nesse sentido, eles passam a ter um protagonismo muito grande no processo de enfrentamento, né, não só das violências sofridas, mas também da negação do seu saber, da negação da sua experiência, negação do seu modo de vida, né? Ela começa a se apropriar disso e, na verdade, se fortalecer, portanto, ser um sujeito muito mais coletivo e mais potente no processo de luta. Se eu puder falar um pouco também em relação ao conflito como chave analítica, eu acho super importante o ponto que você trouxe, Carla, e também que Paulinho e o Ano destacaram. Eu acho que o GT me ensinou um pouco a compreender o conflito como fator positivo na formação espacial, socioespacial, social, né? Positivo não no sentido de ser bom, legal, evidentemente, mas no sentido de desempenhar um papel fundamental na produção do espaço e na produção da história. E eu acho que o trabalho do GT Agrária, nosso acompanhamento com as comunidades, ele traz algumas implicações, tanto no sentido de uma sensibilidade da pesquisação mesmo, da pesquisa militante, que ela tem uma dimensão sensível, quer dizer, se nós estamos trabalhando com comunidades envolvidas em conflito, no cenário de violência, isso demanda uma série de responsabilidade, um acompanhamento, né, cuidados, um deslocamento dessa relação pesquisador e objeto. Isso a gente tem muito presente nos campos e no processo do dia a dia mesmo, porque é preciso fazer um acompanhamento, e eu vejo também nas experiências dos companheiros mais velhos, mais experientes, na verdade, desenvolvimento de uma amizade também muito grande, o que eu acho uma dimensão sensível e fundamental. E, por outro lado, também as implicações histórico-políticas disso, que eu acho que a Ana e o Paulinho destacaram muito bem, que na verdade, uma prática, né, de uma pesquisa militante que traz, junto com os movimentos sociais, as comunidades e os atores presentes no território, esses agentes ao primeiro plano, né, da história, da geografia, da produção do espaço, das suas próprias vidas, né? Por exemplo, o caso do Guapiaçu, em que um grupo de famílias organizadas, um movimento social local, né, consegue barrar um projeto que envolve atores globais. Eu acho que esse tipo de chave é muito, muito interessante para a gente pensar a geografia e as ciências sociais de forma mais ampla. Carla, posso fazer uma questãozinha continuando a sua, para os colegas? Do conflito... Depois eu tenho mais uma, mas vai. Do conflito, eu quero... quer dizer, já tá claro, né, até pelo objeto do GT, pelos trabalhos que vocês colocaram, né? Mas o conflito pela terra, né? A questão do monopólio fundiário, que, de certa forma, no campo e na cidade, que, de certa forma, funda o Brasil, né? Aliás, o Ailton Krenak que diz que eles estão, quer dizer, desde que os portugueses chegaram, né,
que eles estão em guerra e continuam em guerra permanente hoje, né? Então, o conflito se instaura na conquista, mas na instalação da agroindústria da cana, o próprio acesso à terra, com a lei das Seis Marias, com os donatários, tem a ver com a capacidade também do donatário de comprar escravos, de ter escravos para botar a terra para funcionar. Então, aí, pelo monopólio da terra, a gente já faz vinculação não só com a escravidão, mas com o racismo que tem até hoje. O senhor de engenho, ele era dono da terra, da casa grande, da senzala, da capela, era dono também da mulher, da esposa, ele era o chefe, o ápice de tudo. E, de certa forma, ele era o Estado e o poder sobre o território, né? Então, daí também surge a ideia de uma família machista, misógina, que também hoje está no fundo do que é a sociedade brasileira. No entanto, tanto o latifúndio, que até hoje parece em curso, querendo mais terra, tanto no campo quanto nas cidades, exemplos que vocês trazem aí são muito emblemáticos disso, né? Apesar do Brasil ter se tornado um país industrial, um dos maiores países industriais que né? O poder do latifúndio, do monopólio da terra, e agora articulado no imperialismo com o rentismo, com o capitalismo financeiro, é impressionante o conflito pela terra como um caminho explicativo do que é não só o campo, mas também a cidade e a própria formação social e a formação espacial brasileira, né? Então, acho que é uma chave fundamental de interpretar o Brasil. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Bom, os outros não se animaram, eu me animo. Marquinhos, você tem toda a razão, absolutamente fundamental, né? Mas o GT Agrária começou essa atuação, né, em 2002, finalzinho de 2002, quando a gente fundou o GT. A primeira ação mais concreta do GT, durante o ano de 2003, foi contribuir para a elaboração do Plano Regional de Reforma Agrária. No mesmo contexto estava sendo construído o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, né, assim que o Lula assumiu o governo em 2003. Né? Naquele contexto, havia uma esperança muito grande por parte dos movimentos sociais de que a reforma agrária seria feita no Brasil, né? Dada a própria aliança histórica, né, que o PT tinha com movimentos como, por exemplo, o Movimento Sem Terra, né? Mas também com o MAB e com outros movimentos do campo brasileiro. Entretanto, não foi isso que aconteceu, né? Prevaleceu, né, o compromisso de classes, né, feito ali naquele contexto do governo Lula, um pacto, né, uma aliança, em que estavam fortemente presentes dentro do governo, né, para não falar do Estado brasileiro, né, representantes do latifúndio, né, embora agora travestidos de agronegócio, né, como se a modernidade, né, do agronegócio fosse apartada da lógica histórica, né, do latifúndio no Brasil, como se o agronegócio não fosse, né, essa articulação da grande propriedade fundiária com grande capital transnacional, né, cada vez mais, né, financiarizado, inclusive, né, com a sustentação política, econômica do Estado brasileiro, né, e a sustentação ideológica da grande mídia empresarial. Isso é o agronegócio. Portanto, o latifúndio está diretamente embutido dentro do agronegócio, né? E isso, na grande medida, explica grande parte dos conflitos que a gente tem hoje no Brasil, que é um movimento expansivo do agronegócio cada vez mais forte, né? Tentando se apropriar das terras indígenas, se apropriar das terras, né, das diversas comunidades que a gente tem, camponesas no Brasil, das comunidades quilombolas, né, e dos próprios assentamentos rurais que foram criados nos últimos anos, né, e que agora está, né, se buscando entregar o título definitivo de propriedade privada, né, para esses assentados nesses lotes, como forma de fazer a terra voltar, essas terras, né, que foram desapropriadas, onde foram criados assentamentos, voltar para o mercado de terras, né, permitindo que, né, os capitalistas comprem essas terras e aí se estabeleçam novamente, né, reconcentrando, inclusive, essas terras. Então, a questão agrária segue sendo crucial
né, para pensar a sociedade brasileira. Né? Eu diria que sem uma reforma agrária que rompa com esse monopólio da terra, né, jamais será possível construir uma sociedade democrática e justa no Brasil. Né? A reforma agrária segue sendo uma bandeira absolutamente fundamental. E o GT começou a sua atuação daí. E quando, no final dos anos 2010, o MST identificou que surgiam grandes projetos de desenvolvimento, começavam a ameaçar assentamentos, é que nos desafiou a enfrentar esse tema dos grandes projetos de desenvolvimento. Né? Então, essa discussão toda que a gente faz dos grandes projetos não está de forma alguma dissociada do debate da questão agrária brasileira, do debate da questão, né, da reforma agrária, né, da necessidade de enfrentar o monopólio da terra no Brasil como base fundamental para construir uma outra sociedade. Né? E o que a gente vem fazendo, então, de alguma maneira, certamente dar sequência a essa dinâmica histórica de atuação do GT, né, buscando enfrentar e enfocar essa questão do monopólio da terra, que vai se traduzindo em outros interesses que se articulam aí, muitas vezes, né, com parte, por exemplo, às vezes de mudança de foco do uso da terra. Né? Mas a questão do monopólio da terra permanece uma questão central e absolutamente fundamental, como você trouxe para nós. Bom, então eu vou lá. Fazendo um gancho, né, essa pergunta do Marcos me lembrou outra questão também que me chamou muita atenção quando me caiu algumas fichas, assim, também estudando um pouco do processo de formação territorial brasileira, do Estado, enfim, né, e dessas, muitas vezes representantes, né, de frações oligárquicas, latifundiárias dentro do Estado, e como que se formam também e que são simbolizadas até hoje essa presença, né, oligárquica e latifundiária dentro das próprias forças repressivas. Né? Parando para observar o brasão, por exemplo, primeiro, o brasão do Império vem uma folha de fumo e um ramo de fumo e um ramo de café. No brasão da República, esses dois ramos se repetem. Mas o que impressiona também, né, é que essa questão... O brasão da PEMERG, por exemplo, traz o ramo do café e o ramo da cana-de-açúcar. O brasão da Polícia Militar, né, da Paraíba, traz o ramo de algodão e o ramo de cana-de-açúcar. Em Santa Catarina, isso se repete com um ramo de trigo e um ramo de café. Né? Então, como que essas questões se simbolizam, inclusive, nos brasões dos aparatos repressivos, né, do Estado. E como isso se faz presente, né? Essa questão quase que fundante, né, dessas instituições e como que isso é representado até hoje. Queria agradecer as respostas, né, e essa reflexão a respeito da importância, né, da compreensão e de acionar a questão dos conflitos. Né? E isso fica muito evidente, inclusive na dedicatória de vocês. Né? Vocês fazem a dedicatória do livro para pessoas que foram expropriadas de uma forma ou de outra, ou a partir da violência direta, enfim, das suas vidas nesse processo de luta, né? E resultante desses conflitos que muitas vezes se materializam da forma mais brutal possível, mais agressiva, violenta e direta contra indivíduos, mas a gente vai ver ao longo do livro que isso tem uma escala que às vezes ultrapassa os indivíduos que perdem suas vidas diretamente, como, por exemplo, quando a gente vai ver na unidade 2, deixa eu ver se eu pego aqui o título, quando vocês vão discutir a concentração fundiária, enfim, me chamou muita atenção uma tabela, a tabela 2, que mostra a redução da área colhida, né, de alguns itens que fazem parte da nossa cesta básica, né? Como o arroz, o feijão, o milho, o tomate, né? E como que essa concentração fundiária associada, né, num contexto, né, de atuação, né, desses atores globais que vão participar desse processo que ampliam o rentismo, a financiarização, essas questões todas que vão se reverberar no território, como que isso influencia, inclusive, na segurança alimentar do brasileiro e da brasileira, né? E como isso faz o Brasil, no contexto atual, não é à toa que volta a figurar, tudo bem, num contexto de crise,
governo que incentiva políticas, em vez de ser anticíclicas, políticas cíclicas, parece que aprofundamento da crise mesmo, né? E como que o Brasil volta a figurar no mapa da fome no mundo, né? Aí, esses dados que vocês trazem, né, nos ajudam a entender, né, como que o território do Estado, né, do Rio de Janeiro está dentro desse processo e como se reverbera, né, através da concentração fundiária, através da redução da área plantada de alimentos da nossa cesta básica, e como isso vai bater, né, no preço dos alimentos, que, enfim, aí vira a capa do Jornal Extra da semana passada, que eu não preciso, acho que todo mundo teve conhecimento, né? Então, essa dimensão dessa transescalaridade desses fenômenos, né, desde o conflito da violência direta até dessa compreensão, né, de como que isso, a questão da concentração fundiária, da atuação desses atores globais, e essa relação, né, com o Estado, como que isso... enfim, na verdade, eu nem sei se é uma pergunta, se vocês quiserem comentar, vai ser ótimo, mas, enfim, são questões que esse debate que foram me trazendo, assim, se vocês... eu gostaria, sim, porque essa foi uma questão que eu queria ter dito e não... Eu botei cronômetro aqui, cara, para poder ser bem... para poder ser bem coisa no tempo, né? Mas, se você for ver, quando a gente analisa os efeitos do metabolismo na agricultura familiar lá do Estado, e esse processo de desagriculturalização, frente a essa expansão aí desse caminho aí né, da expansão territorial do capital, você deve estar vendo isso lá no capítulo 1 da parte 2, em São João da Barra, por exemplo, no caso, né, quando eu falei que, na verdade, 1/3 do território foi retirado do município e colocado, né, nas mãos do grande empresário na época, o maior do Brasil, que era o do Henrique Batista, na verdade, a área plantada do município, Carla, a redução foi de 73%. Quer dizer, eles plantavam 3.755 hectares em 2009, e quando chega em 2015, eles ficaram com 1.000 hectares só plantados. Então, assim, nesse período, houve uma queda de 84% da produção agrícola. Então, assim, isso significa 185 mil toneladas em 2009 para 30 mil toneladas em 2015. E aí você está falando da questão do que a gente está vivenciando hoje, isso vai se dar tanto na agricultura quanto também na pesca artesanal. Então, assim, a gente não precisa ir muito longe, não. Aqui muito pertinho da gente, né? Então, assim, essas pessoas, elas perdem a terra, elas perdem, portanto, essa capacidade de produção, né? Não só para a sua subsistência, mas, como você muito bem colocou, para a nossa mesa, né? Para o nosso pão de cada dia também. Então, quer dizer, é isso. Quer dizer, e aí, essa que é a grande contradição. Esse que é o cerne do conflito, que você retira toda essa quantidade imensa, né, de terras das famílias camponesas e você não garante nenhuma função social para essa terra. Você tem hoje, né, aqui atrás de mim tem um mapa que representa, pena que não deu para mostrar, mas ele representa bem isso, quer dizer, você vai ter toda essa área aqui que foi desapropriada e você vai ter só aqui, esse cantinho aqui, que significa 10% da área que está sendo utilizada para o porto. O restante todo hoje é para especulação fundiária. Então, não tem alimento, mas tem terra para especulação, né? Para especulação e, inclusive, do capital internacional, que é um outro dado também importante, né? Que a gente traz no livro, esse fenômeno também da questão das apropriações das terras, das desapropriações para o capital financeiro internacional. Então, você está certíssima. Só um comentário mesmo. Pessoal, já estamos no certo adiantado da hora, são 10:50, a nossa programação ela termina às 8. Então, Carla, acho que nós podemos passar agora para as falas finais aí dos autores, né? Na verdade, parabéns pelo importante trabalho nessa conjuntura tão adversa que vocês trabalharam esses anos todos, né?
embora uma parte do governo PT, mas também tiveram um trabalho lá, e agora, sobretudo, né? Então, é realmente um trabalho da gente socializar e se animar, né? Com toda a participação da AGB, dos geógrafos, dos militantes, né? Em todas essas lutas, e como é que isso está presente agora nesse livro. Então, parabéns realmente para o GT, para os autores do livro. Eu queria passar a palavra para as palavras finais de vocês, depois a gente volta para eu e a Carla fecharmos, mas eu queria que também o Paulinho fizesse uma chamada para o GT, como é que o GT funciona, o horário, as reuniões, né? Fazer uma chamada para o GT. Então, a gente tem se reunido toda a última quinta-feira do mês, às 18 horas, a gente se reúne, né? A gente tem divulgado essas reuniões, a GB Rio tem divulgado com frequência, né, essas reuniões, o AGB Niterói também tem feito essa divulgação. Vocês podem entrar em contato, né, com qualquer um de nós, né, e a partir daí a gente insere vocês, né, quem estiver interessado no grupo, né. A gente segue atualizando essa questão dos grandes projetos de desenvolvimento, dos seus impactos e violências, porque elas continuam acontecendo, né. Esses conflitos não desapareceram, muito pelo contrário, né. A barragem do Guapiaçu, com a privatização da SEDAI, é uma ameaça cada vez mais iminente, né. No Quilombo Bahia Formosa não chegou ainda a um acordo concretamente, né. Pode ser, mas não está concretizado nada disso. E o Açu, as famílias continuam sem terra, expropriadas, né. Então a gente continua, né, analisando esse processo e também seguindo aí outros conflitos que possam se colocar no horizonte, né? Então, procure aí as sessões Rio e Niterói para maiores informações, e a gente está aí, né, sempre à disposição para agregar novas pessoas dentro desse contexto, né? E seguir fazendo essa geografia militante, essa geografia que tem lado, geografia que está ao lado da classe trabalhadora, dos movimentos camponeses, né? E contra o latifúndio, contra o agronegócio, contra o grande capital nas suas várias formas, né? É esse o lado que tem a nossa produção, né, dentro do GT. Passo aí para a Aninha e Vinícius também complementarem. Agradecer, e apesar de ser a única componente do GT que não é geógrafa, mas tenho dialogado constantemente, não só teoricamente, mas também nesse nosso trabalho de campo, que eu acho que talvez seja uma ação fundamental, até que a gente falou pouco, né, mas está muito presente também no livro, que é essa ação nossa militante. Os trabalhos de campo, eles nos não só nos aproximam das populações atingidas, mas também nos enriquecem muito, né? Então, dizer que é uma alegria participar desse GT, né? Estou aqui hoje com o Paulinho e com o Vinícius, mas também de outras companheiras e companheiros também. E é isso que o Paulinho falou, né? Os conflitos, eles continuam. A gente agora começa a dar também, jogar um pouco de luz aqui para um outro conflito que estava um pouco parado, que agora retoma, que é aqui a questão do projeto do Porto Canaã, em que no EIA-RIMA de 1.000 e tantas páginas, uma comunidade quilombola, que é a comunidade quilombola do Baque de Barrinha, ele sequer aparece. Então, não há só o silenciamento dos atingidos, mas também há a tentativa, né, de desaparecimento dessas populações. Então, é isso, agradecer e dizer que a gente está à disposição, como já foi colocado, para estar recebendo no GT e também para qualquer troca e com relação também à questão do livro que a gente organizou. A gente vai estar... É importante também dizer isso, né? A gente também vai estar organizando um outro lançamento, inclusive, com esses sujeitos, né? Com esses
com essas guerreiras e guerreiros da luta do dia a dia, das comunidades atingidas. A gente quer também, a gente vai estar fazendo isso, enfim, e aí, na medida que a gente vai organizando, vamos também organizar um lançamento aqui na UF Campus também, e na medida que a gente for fazendo essas programações, né, Paulinho e Vinícius, a gente também divulga aqui com vocês da AGB. Mas agradecer a vocês da AGB e a todos e todas que nos acompanharam aqui nessa live. E Paulinho e o Vinícius pela partilha aqui hoje. Obrigada. Sendo bem breve, também agradecer ao Marcos, à Carla, ao Charles, que está por trás das câmeras, né? Paulinho e Ana, evidentemente, e se for servir como reforço ao convite do Paulinho, a participação do GT Agrária, eu acho que falar brevemente da minha experiência pessoal, que estou chegando aí do final da graduação, e o quanto o GT e a instituição AGB é um espaço de formação muito importante, sem o qual, enfim, não imagino, eu diria que dentro de sala de aula é outra universidade também, com todo respeito e admiração a esse espaço, a importância desse espaço, mas espaços formativos como o GT Agrária e a AGB então, são também fundamentais, não só pelo seu compromisso com as lutas sociais no campo e na cidade e em outros espaços, como também para a formação de geógrafos e geógrafas. E além de geógrafos e geógrafos, né? Tá aí a Ana e o Edu Barcelos, que não me deixa mentir. Tem meu agradecimento final à Associação de Remanescentes Quilombo de Baía Formosa, em especial as figuras da Beth, Esla e Joil, sem a qual não poderia dizer, que foi quem nos acolheu e dialogou conosco, né, no Quilombo durante o trabalho, e a todas as comunidades também, com a qual o GT Agrário está envolvido. Eu acho que fica um agradecimento aí nesse sentido, e aos colegas do GT. Carla, deixa eu comentar e passo para você encerrar, já que eu comecei, aí termina com a GB Rio. Mais uma vez, parabenizar o grupo, não só os que estão agora no GT Agrário, os autores do livro, mas também o Bira, a Mônica, o Paulinho, aqueles que estiveram lá no início. A GB Niterói, ela foi fundada em 81, Carla. Eu cheguei na UF em 84. Em 86 eu conheci a GB e me tornei diretor em 88. E agora, 33 anos depois, eu volto para a direção da GB Niterói. Então, realmente, é uma instituição que está acompanhando a nossa formação e no sentido dessa geografia militante que a gente defende aqui, e o GT de Agrária realmente expressar um pouco desse espírito da AGB, da militância, de uma geografia crítica do capitalismo, como foi bem demonstrado. Eu queria também registrar que nós temos ainda 2 GTs na GB Niterói, aí depois a Carla comenta no Rio, mas nós temos o GT de Relações Étnico-Raciais e Interseccionalidades, é um GT também bastante atuante, que faz um conjunto de atividades debatendo a questão na geografia, e temos também o GT de Ensino, né? Sobre o ensino em particular, a GB Rio e a GB Niterói, nós estamos participando nesse momento de um GT na Comissão de Educação da Alerj, que está acompanhando a implantação do ensino médio, do desastroso ensino médio no estado do Rio de Janeiro, né? O CEP judicializou, entrou na justiça para que seja adiado, né? Em função da pandemia, em função, enfim, de que, na verdade, é uma reforma que vai fazer piorar muito a escola pública do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, né? Na Alerj, há também um projeto de lei, né, que já foi em debate agora essa semana, e as lideranças do governo fizeram emendas e vão fazer uma audiência pública, também um projeto de lei que adia a implantação para depois das eleições, para 2023. Né? Então, uma tática agora, digamos assim, se a gente não consegue barrar, pelo menos adiar a implantação do ensino médio, enfim, pensando em função das eleições, do jogo de força que possa se alterar
o ano que vem. Então, o GT de ensino também é bastante atuante, está acompanhando a reforma do ensino médio, a BNCC. Nós temos as diretrizes curriculares da formação do geógrafo, que também está em debate, né? Então, o GT de agrária, o GT de relações étnico-raciais, de ensino, então um convite a todos, né? Às vezes nós temos que nos dividir nessas bandeiras todas, que são fundamentais, então fica aí o convite, e eu agradeço a participação de todos, e agradeço a presença do GT Agrária, e parabenizo pelo lançamento do livro. Carla? Bom, também agradeço a todo mundo. Quero reforçar o convite, né? Eu acho que no início eu falei um pouquinho da importância, né, da AGB no meu processo de formação. Foi ótimo escutar também o relato de vocês, né, do início, do Marco, e, enfim, convidar a todas e a todos para participarem, né, acompanharem as redes sociais ou, enfim, listas de e-mail para se conhecer, né, um pouco mais da AGB, se aproximar e ajudar a construir, porque essa é uma construção, sobretudo, coletiva e o mais horizontal possível e democrática. Então, todas e todos que se aproximarem vão somar com certeza. Queria convidar, eu coloquei no chat ali, ficou confuso por causa que tem um limite de 200 caracteres, mas para que vocês conheçam também uma questão muito importante que está sendo discutida agora, que é a questão da reforma, a proposta, a imposição de uma proposta de reformulação das diretrizes curriculares nacionais, né, dos cursos de geografia no Brasil, e conhecer um pouco do posicionamento de mais de 2.400 membros da comunidade geográfica brasileira que se posicionaram, assinaram um documento, um manifesto. Muitos emprestaram sua voz e sua imagem para ler o conteúdo desse manifesto, né? Então, estão todas e todos convidados também a entender um pouco desse debate, se aproximar e, se possível, né, somar junto, né, a AGB nessa articulação, né, para tentar tornar esse processo o mais democrático possível, bem diferente disso do que tem acontecido, né, uma perspectiva de imposição, né, de uma proposta que não foi construída de forma democrática, né, com ampla participação. Agradeço, então, a todas e todos, convido a todos para acompanharem, né, o que estamos fazendo e se aproximarem nas próximas reuniões, né, das sessões locais. Enfim, acho que era isso, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, Carla. Valeu, quem estava assistindo aí. Marquinho, Carla. Agora eu fui. Acho que a gente esqueceu de dizer, né? A editora Consequência, né? Publicou o livro, né? Então, quem quiser, na página da editora, o livro está à venda lá. Bem lembrado, podem procurar lá. E eu esqueci, nessa questão de falar das DCNs, eu esqueci de falar o convite também para participar da sessão local Rio, né? E dos GTs, ajudar a construir os GTs que se articulam através da sessão local Rio, que é o GT Educação e Ensino, também o GT Agrária, né? O GT de Urbana, enfim, enquanto eles se constroem na presença das pessoas, né? Então, todos são muito bem-vindos. GT Ambiente. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite, pessoal.